Já estamos na antevéspera do Natal e a liturgia desses 2 dias, do dia 23 e da manhã do dia 24, coloca diante dos nossos olhos 2 acontecimentos. O primeiro é o nascimento de São João Batista e depois a sua circuncisão. Começamos com o nascimento, que está nos versículos 57 e 58 do capítulo 1 de Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. Nós temos aqui o nascimento de São João Batista, uma ênfase de São Lucas em salientar a misericórdia de Deus para com Isabel. Isso lembra realmente muito 2 acontecimentos do Velho Testamento. Primeiro, o nascimento dos filhos de Rebeca, em Gênesis 25, quando ali se diz, praticamente com as mesmas palavras, completou-se o tempo da gravidez, etc. E um outro fato, que é o nascimento do último juiz de Israel, que foi Samuel, considerado juiz e também profeta. Ora, então vejam, aqui, o que São Lucas está mostrando é, de fato, que a missão de São João Batista, assim como a missão de Samuel, foi encerrar um ciclo na história, para que se inicie um outro ciclo. Assim como depois de Samuel veio o reinado de Saul, mas sobretudo Davi, a diferença é que Saul foi escolhido pelos homens, mas Davi foi escolhido por Deus. Aqui também, João Batista encerra um período da história que é o Velho Testamento. Porém, o Velho Testamento não é a simples introdução de um tempo novo. Ele está profundamente enraizado no Velho Testamento. São Lucas gosta de salientar isso. Nós vemos, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, São Lucas fazendo questão de mostrar como a igreja começa em Jerusalém, começa entre os cristãos oriundos do judaísmo, os sacerdotes se convertendo, ou seja, a novidade não é antagônica com a tradição. A igreja é, por assim dizer, o novo Israel. E por causa disso, na sequência já vem logo a circuncisão, e a circuncisão acompanhada de grandes cenas. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Muito interessante essa construção. Por quê? Em primeiro lugar, no 8º dia se fazia a circuncisão e se impunha o nome. Mas quem impunha o nome era o pai. Como assim alguém queria lhe dar o nome que não fosse o seu pai? Aqui a linguagem é, digamos assim, bastante simbólica, como veremos. A mãe, porém, disse não, ele vai chamar-se Yohanan, João, que significa Deus é gracioso. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Era um costume que se transferisse o nome dos parentes mais notáveis aos filhos.
Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Aqui a coisa começa a ficar mais clara. Sinais. Ou seja, todo o Velho Testamento é um sinal, ou um conjunto de sinais que apontam para além daquilo que está ali escrito. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: Yohanan é o seu nome. Zacarias pediu uma tabuinha. A imagem evoca Deus escrevendo as tábuas da lei e entregando a Moisés. Ou seja, ali termina uma economia, como se diz na teologia. Termina uma organização, uma ordem de coisas, e começa uma nova. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. É interessante porque a relação entre a letra muda e o louvor expressivo pela palavra, pela voz, é justamente a diferença entre a letra e o espírito. Quando São Paulo diz que a letra mata, mas o espírito vivifica, a letra é morta, mas Deus fala conosco. É um relacionamento vivo entre aquele que recebe o Espírito de Deus e Deus. Nós temos, de algum modo, essa diferença aqui expressa. O texto diz que Zacarias escreveu, João é o seu nome, a sua boca se abriu, no mesmo instante a sua língua se soltou. E ele começou a louvar a Deus. Nós já vamos ver esse louvor. O texto continua dizendo que os vizinhos ficaram com medo. É o temor diante de uma manifestação de Deus. E a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. Mais uma vez, as montanhas, imagem do Sinai, aonde Deus falou com Moisés. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? Ou seja, São Lucas está nos fazendo entrar nesse suspense. Há algo aí. Há algo de grande que vai se revelar. E diz: de fato, a mão do Senhor estava com ele. Na verdade, estava sobre ele. Ou seja, ele é guiado pela própria mão de Deus. Deus o está levando para cumprir a sua missão. Que missão é essa? Então, nós vemos na continuação, que é o texto do Evangelho da missa da manhã de amanhã, mas que eu vou comentar agora. Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. Essa primeira parte do Benedictus, é assim que se chama esse hino, porque começa com essa palavra: Benedictus Dominus Deus Israel, bendito seja o Senhor Deus de Israel. A primeira parte toda é falando sobre o Messias. O Messias que visitou o seu povo, que veio morar com o seu povo, para libertá-lo, para salvar, para redimir, para libertar da escravidão dos inimigos, daqueles que odeiam,
para cumprir o juramento que Deus havia feito com Abraão, de viver em santidade e justiça na presença dele. Mas a segunda parte do hino é aquela em que Zacarias se volta para João Batista e fala sobre a missão dele. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus. Aqui a tradução não deixa a ideia clara. Ele está falando de uma misericórdia visceral, entranhas de misericórdia, vísceras de misericórdia. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, mais uma vez falando do Messias, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte e dirigir nossos passos no caminho da paz. Ou seja, o Benedictus começa falando do Messias, termina falando do Messias. O Messias que é o sol do alto que vem visitar o mundo para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte. São essas as palavras que leremos na missa da noite de Natal. Celebramos amanhã. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os que jaziam nas regiões da morte, uma luz resplandeceu. Todos nós, portanto, diante do iminente nascimento do Salvador, precisamos ter o coração bem disposto. Deus vai cumprir as suas promessas. Inicia-se um tempo novo. Inicia-se os dias do Messias. Inicia-se o Novo Testamento com toda a sua força. Mas para que a graça possa fluir em nosso coração tem que estar preparado pelo perdão dos pecados, pelo arrependimento. Essa é a missão de São João Batista. Levar os homens ao arrependimento para que possam acolher dignamente o Salvador. Nós, desde agora até a missa de Natal, podemos renovar em nosso coração a contrição, a dor pelos nossos pecados. Esse arrependimento profundo de que nos fala Malaquias na primeira leitura, do Deus que se senta nos degraus das escadarias do templo para lavar o seu povo com sabão, para purificar os filhos de Levi, a fim de que possam apresentar oblações santas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e quanto maior for a nossa contrição, quanto mais profundo for o nosso arrependimento, mais nós iremos frutificar as graças do Natal, e o Salvador poderá nascer em nossa alma de uma maneira um pouco melhor. Ontem meditávamos sobre as dificuldades, o sofrimento que marcou a encarnação do Verbo. Como Jesus nasceu num lugar tão impróprio, uma cocheira com animais, com mau cheiro, com tantas coisas. Isso é uma imagem do nosso coração, apodrecido pelo pecado. Mas há uma graça que, pela entranhável misericórdia de Deus, quer se derramar em nós nestas últimas horas do tempo do Advento. Uma graça que quer nos levar a uma limpeza interior, a prepararmos nosso coração dignamente para receber o Salvador, aquele que vem nos libertar dos nossos pecados, para que
plena meia-noite, o sol refulja com todo o brilho da sua santidade.